Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Tente outra vez. Esse é o seu atravessar. Eu sou Daiane Leite e você está no ponto onde não dá mais para continuar do mesmo jeito. Não dá para você crescer evitando atravessar decisões difíceis. Não dá para sair do lugar fazendo somente o que você já sabe, o que você domina. Não dá. Não dá para se curar evitando olhar. Não dá para alcançar voos altos sem atravessar. Não dá. Não dá para viver uma vida diferente repetindo os mesmos movimentos. Não dá para ser livre evitando encarar as correntes que estão te prendendo. Não dá para alcançar novos níveis sem atravessar. Atravessar decisões difíceis. Não dá. Porque tudo aquilo que você evita não desaparece, ao contrário. Te espera no mesmo ponto. E toda vez que você tenta avançar sem corrigir isso, você tende a travar. E então você volta, porque não tem crescimento, não atravessando o que você tem evitado. Você está disposta a tentar outra vez? Não reclame da vida. Aprenda a usá-la. Aprenda a atravessar, porque sem a travessia não dá. E eu quero trazer para você aqui um mito, o mito de Ícaro. Porque não dá para mudar estando no mesmo lugar. Não olhando para onde você insiste em não olhar. E esse mito, ele mostra exatamente isso. Claro, com uma das interpretações. Ícaro precisava fugir. Ele e seu pai Dédalo, eles estavam presos e tinha uma forma de sair dali. E essa forma era atravessando. Eles poderiam atravessar o oceano. Não tinha uma ponte, não tinha um caminho. Então eles fizeram o que eles podiam, com o que tinham. Plumas e cera. Esse era o material. Dédalo era engenhoso. Ele constrói asas para ele e para o seu filho. E antes de voar, ele avisa o filho: não voe tão baixo para que a umidade do mar não pese nas suas asas e você caia. Mas também não voe tão alto para que o sol não derreta suas ceras. As asas estavam excelentes, suficiente para atravessar o oceano e chegar ao continente. Mas havia um ponto. Eles não podiam voar muito alto. E o que Ícaro fez? Voou. Porque se ele voasse alto, o sol derreteria as ceras. Na sua vida, quantas vezes você já fez isso? Você já inventou, já buscou soluções, já criou caminhos. Quantas asas você já criou? Quantos cursos? Quantas tentativas? Quantos recomeços? Aparentemente, asas excelentes. Excelentes técnicas, excelentes métodos. Mas ainda assim, você não conseguiu voar alto como deseja. E talvez você esteja exatamente como o Ícaro. Ele começou a voar e ele se encantou. Se encantou com a liberdade e se encantou com a sensação. Se encantou com a possibilidade de ir mais alto. E ele começa a subir, subir, voando, voando e voando. Cada vez mais alto. E nesse encantamento, ele ignorou o aviso. Ele se aproximou do sol. E quanto mais perto ele chegava desse sol, mais a cera começava a derreter. Até que as asas não sustentavam mais. E Ícaro cai no oceano. E talvez você já tenha vivido isso. Você tentou voar alto. Você tentou viver algo maior. Você tentou sair do lugar, mas caiu. Então você se questiona: por que eu não consigo? Por que eu não alcanço? Mas talvez a resposta não esteja no seu desejo. Porque o problema não é querer voar alto. Todos nós temos sonhos. Sonhos legítimos de prosperar, de viver bons relacionamentos, de ter saúde, de viver uma vida maior, plena. O problema é não avaliar se as suas asas são de cera. Você fantasia bons relacionamentos sem atravessar o que te faz aceitar menos. Você fantasia prosperidade financeira
sem sequer atravessar o medo que está te travando, a escassez. Você fantasia um corpo dos sonhos sem atravessar a disciplina que constrói isso. Você quer voar alto sem atravessar o que sustenta o voo. E por isso, você vive uma repetição invisível. Porque você já tentou, mas não construiu a si mesmo antes. Não dá para fazer voos elevados com asas de cera. Não dá para viver o triunfo sem antes atravessar o que é necessário. Porque o triunfo é esse lugar, pertinho do sol. E querer chegar lá sem estrutura faz com que você caia. Tudo na vida exige condição, exige base, exige construção. E essa construção é você. É atravessar a si próprio, atravessar o que te atravessa, atravessar o que você tem evitado. Porque enquanto você não constrói isso, sinceramente, você vai continuar tentando voar e voltando para o mesmo lugar, com asas de cera. E não por falta de desejo, mas por falta de sustentação. E é por isso que antes de atravessar o mundo, você precisa atravessar você. Tem um ponto nesse mito que alguns deixam desapercebido. Porque o pai avisou, não voe tão baixo, para que a umidade do mar não pese nas suas asas. E não voe tão alto para que o sol não derreta. Logo, você tem um caminho. Você não deve voar tão baixo, a ponto do peso que você sente te arraste, que te paralise na travessia no caminho. O medo, a dúvida, a insegurança. Mas também você não pode voar tão alto sem antes construir, sem antes atravessar o que sustenta esse voo. É sobre isso. Você tem um convite agora, porque você precisa construir a si mesma. Para viver uma vida mais ousada, para voar alto de verdade e não com asas de cera. O seu voo, ele sempre vai ser baixo se você não atravessar. A travessia te propõe isso, asas humanas, não asas de fantasia, não asas de impulso, asas de crescimento. Asas que te permitem atravessar o que tem te atravessado e que tem impedido de você viver a vida que merece. E talvez hoje você esteja exatamente à beira desse caminho, nesse lugar onde você sente um desconforto, mas ainda assim, mesmo com esse desconforto, é confortável o suficiente para continuar onde você está. E você não anda, não tomou a sua decisão, porque o seu cérebro faz tudo para te manter segura. Muitas vezes, você está vivendo um roteiro editado por você ou editado pelos outros. Mas ao atravessar, você começa a encontrar os próprios caminhos. E quando você encara a sua travessia, você percebe algo grandioso, que você estava presa em uma versão pequenina de si. Quando você olhar para trás, você vai agradecer pela ousadia, pela coragem de voar alto no momento em que você decidiu atravessar. Mas eu não vou te prometer que vai ser uma travessia confortável, maravilhosa, mas é uma travessia que cura a alma. Você no início vai sentir aquele vento forte, como se tivesse uma tempestade na estrada. Vai perceber o quanto se diminuiu para caber em lugares. Vai sentir pedras no caminho, sabe, de tudo aquilo que você engoliu, fingiu que não sentia, você vai tropeçar em alguns momentos, em uns buracos que você deixou para trás, sonhos que você adiou, uma carreira que você não viveu, decisões que você não tomou, mas ainda assim você vai continuar. E quando você completar a travessia, você vai ver que tudo muda. O vento, que era forte, agora vai ser uma brisa suave. Fica leve. Você sente o vento no rosto, a leveza na alma, a leveza de quem atravessou presença. E você se questiona, por que eu não atravessei antes? Porque do outro lado
Existe algo que ninguém pode te tirar. A sua soberania, o seu triunfo. Algo que ninguém leva, algo que ninguém tira. Porque foi construído por você. Essa é a sua travessia. Esse é o seu chamado. E vamos atravessar juntas. E eu te espero na próxima semana para vivermos a travessia e atravessarmos tudo o que tem nos atravessado até aqui. Comenta para mim aqui o que ficou para você. O que você deseja atravessar e o que você espera dessa nossa travessia juntas. E agora, diferente, lembra lá no início? Tente outra vez. Quando a travessia passar, você vai ver que valeu a pena tentar outra vez. E não diga que a canção está perdida, não diga que a vida está perdida, porque enquanto houver vida, há esperança. E eu encerro com uma frase que eu gosto muito, que diz: não me permita morrer enquanto eu estiver viva. E que você possa se permitir atravessar e viver, e não mais morrer.